Evangelho de Marcos. Refeição com publicanos e pecadores. E sucede que, estando ele reclinado à mesa em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinavam-se à mesa junto com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos e seguiam-no. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com pecadores e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com publicanos e pecadores. Jesus, ouvindo isso, diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes, sim. Não vim chamar justos, mas pecadores. Eu escolhi essa passagem do Evangelho porque ela tem muito a ver com o tema da nossa palestra de hoje, que tem a ver com as atitudes que comprometem a nossa evolução. Quando a gente viu essa passagem aqui e que demonstra, né, Jesus comendo aí com publicanos e pecadores, naquela época, no Antigo Império Romano, publicanos eles eram os cobradores de impostos. E isso desagradava muito a população da época, a população que era dominada pelo Império. Então, os cobradores de impostos eles eram muito mal vistos pela sociedade. E os próprios pecadores, né, a noção de pecado da época, adúlteros, mendigos, aquelas pessoas ali que estavam à margem da sociedade, também elas eram muito mal vistas. E o fato de Jesus estar ali comendo com essas pessoas, né, a refeição, que é um horário da gente, um momento que a gente está ali em comunhão, conversando com todos, espantava muito e desagradava muitas autoridades que se diziam justas, as autoridades judaicas da época, que se diziam justos, né, e achavam errado aquele exemplo que Jesus estava dando. Mas quando Jesus fala assim, o médico vem para curar o são, e não o que está saudável, o médico vem para curar o doente, e não aquele que está são. E aí, o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Várias atitudes que nós temos hoje, que comprometem a nossa evolução, elas têm a ver com as atitudes que essas autoridades tomavam com Jesus na época. E nós devemos seguir exatamente esse exemplo que Jesus demonstrava. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar, nós temos o livre-arbítrio. Todos nós sabemos o que é livre-arbítrio. É aquela capacidade, aquela liberdade que Deus nos deu para escolher o caminho que a gente vai seguir, para escolher a direção que a gente vai seguir, as decisões que nós vamos tomar, tudo isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio. Eu não posso virar e falar assim, não, a minha vida não foi boa, foi porque Deus quis assim. Ou então, foi porque eu não nasci com sorte. A gente, muitas vezes, né, justifica a nossa inércia, a nossa impaciência, a nossa falta de paciência perante certos momentos da vida, justifica dando a culpa a Deus, ao momento ali. Nunca nos culpamos por aquilo. Mas tudo que nós vivemos hoje é consequência do que vivemos lá atrás, em outras encarnações. É consequência do nosso livre-arbítrio. Então, olha só, Deus nos ama tanto que Ele nos deu essa capacidade de decidir o que nós podemos ou não fazer. Quando eu faço algo que é errado, eu sei que é errado, porque dentro de mim sempre tem aquela centelha, aquele julgamento próprio, que eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, né? Mas mesmo assim eu vou lá e faço, é porque eu tenho o livre-arbítrio de fazer isso. E eu não posso depois virar e culpar e dizer que aquilo ali, o que aconteceu depois que eu tomei uma atitude impensada, foi porque Deus quis, foi porque eu não tive sorte, a culpa é da outra pessoa que não gosta de mim. A gente sempre culpa o outro, a gente nunca se culpa. Eu não estou dizendo também que a gente deve ficar assim, sempre com essa noção de culpa que a gente deve sempre ter, achando que nós devemos sempre achar que o outro é o culpado. A gente tem a nossa parcela de culpa sobre tudo. A gente é uma centelha divina. Quando Deus nos deu essa oportunidade de encarnação, Ele nos deu essa oportunidade para a gente poder corrigir os erros de outras vidas.
Então, se a gente está aqui, é uma oportunidade da gente lapidar esses defeitos que a gente traz com a gente. Tem pessoas que são mais impacientes, tem pessoas que são mais egoístas, tem pessoas que sentem raiva mais rapidamente, que não conseguem controlar, né, o gene. A gente costuma até dizer, não, fulano tem um gene muito difícil. Mas isso é porque a gente traz esses defeitos de outras vidas e a gente está aqui para lapidar eles. Então, eu vou dividir aqui o tema da nossa palestra em alguns tópicos. Quais são as atitudes que comprometem a nossa evolução? Ou melhor dizendo, quais são as atitudes que nós temos aqui que lapidar para que ela acabe? Que nós estamos nessa encarnação aqui a caminho para melhorar enquanto ser humano, para buscar essa perfeição moral. O primeiro ponto de tudo que a gente vai pegar é o orgulho. Muitas vezes, quando eu falo orgulho, sempre vem na nossa cabeça aquela pessoa, né, que é aquela pessoa que não aceita ideia de ninguém, aquela pessoa que não convive com ninguém. É o extremo, né? Na nossa cabeça, quando fala que a pessoa é orgulhosa, já vem aquela pessoa, o extremo. É aquela pessoa que não aceita nada, que é de ninguém e tal. Mas nós também somos orgulhosos. Quando nós somos orgulhosos? Às vezes, quando a gente se sente superior ao outro. Não, eu não vou em tal lugar não, porque tal lugar não é para mim. Eu não vou conviver com fulano não, porque fulano, ele não é uma pessoa legal para mim. Ou ele não está no status aí da sociedade, né? Ele não é bem visto na sociedade, então eu não vou conviver com fulano não. Gente, essas são atitudes que a gente tem no inconsciente mesmo. Mas olha o exemplo de Jesus. Jesus não tinha esse orgulho. Ele comia desde com publicanos, com pecadores, com qualquer tipo de pessoa. Então, esse orgulho também, por vezes, ele nos leva a julgar as outras pessoas. Porque a gente acaba se sentindo superior aos outros. E isso é uma coisa, às vezes, feita de forma tão inconsciente, que já fica arraigado dentro da gente. Muitas vezes o orgulho também é visto como autossuficiência. Eu me basto. Eu não preciso da opinião dos outros. Eu sou uma pessoa autossuficiente. Eu sei que eu dou conta de fazer tudo aquilo que eu me proponho. No serviço, eu dou conta de pegar todas as tarefas porque eu sou uma pessoa autossuficiente. Eu não preciso trabalhar em equipe. Na verdade, trabalhar em equipe até me atrapalha. Quantas vezes a gente tem esse pensamento? Seja no serviço, seja em casa. Não, eu não vou fazer isso na minha família, não, porque eu prefiro cuidar do que é meu aqui. Eu sou uma pessoa que eu me basto. E outro ponto do orgulho também é a questão do orgulhoso, ele sempre ser o centro das atenções. O orgulhoso, ele gosta de mostrar que ele é autossuficiente, que ele não necessita de ninguém. Às vezes, no relacionamento, né, a gente vê muito essa noção de orgulho. Você vai lá, briga com o seu companheiro e pensa. Às vezes você está ali errado, né? Você vai lá, discute, briga e fala, eu não vou atrás. Porque eu tenho o meu orgulho, porque se eu for atrás, a pessoa vai pisar em mim. É como se o fato da gente, às vezes, tentar conversar e chegar no entendimento nos diminuísse enquanto pessoas. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Não precisa ser só no relacionamento amoroso, não. Em qualquer discussão, qualquer briga, para a gente ir atrás e pedir desculpa é mais difícil. É como se, ao engolir o nosso orgulho, a gente se diminuísse perante as outras pessoas. E isso é uma coisa muito errada, porque você tem relações aí, irmãos que deixam de conversar durante anos, amizades que são desfeitas aí porque o outro não teve a capacidade de tentar buscar, né, um novo entendimento, de tentar buscar retomar aquela relação que fazia bem por orgulho. O orgulho, ele semeia essa discórdia nas relações. Porque o orgulhoso, ele não aceita ser passado para trás, ele não aceita se humilhar, né? É essa a noção. Quando, na verdade, o fato de a gente buscar melhorar aí as relações com as outras pessoas é uma forma de evolução moral. A gente está aqui para isso. Se você brigou com alguém e você está ali com aquele sentimento, nossa, que saudade que eu sinto da amizade de tal pessoa. Mas vai lá, conversa, busca melhorar.
Mas o orgulho, por vezes, impede isso e acaba atrapalhando a nossa evolução. Juntamente com o orgulho, a gente vai ter um outro sentimento aí, né? Uma outra atitude também, que é a vaidade. A vaidade, ela acompanha o orgulho. O que seria essa vaidade? Na minha concepção, vaidade é quando você se julga melhor que o outro. E aí você se julga tão melhor que o outro que você se julga superior. Você é sempre o certo. Você é sempre o melhor. Você nunca erra. A vaidade, ela nos torna até preconceituosos com determinadas situações. Eu não posso fazer isso não, porque se eu tomar tal atitude, né? Se eu visitar tal lugar, não, aquilo ali não vai ser bem visto para mim. Porque a vaidade também tem a ver com como que os outros nos veem, né? Se eu estou aqui, eu quero ser o espelho moral dos outros. Eu não vou fazer nada, em tese, que as pessoas julguem errado. A gente vive muito pelos outros, né? A gente não vive pela gente. A gente vive muito para representar. É uma máscara social. Eu quero mostrar que para todo mundo eu estou bem, que para todo mundo eu sou feliz, que eu sou popular. Olha as redes sociais. Toda vez que a gente sai, a primeira coisa que a gente quer fazer é postar que a gente está naquele lugar. É a vaidade falando. Eu vou sentar num barzinho com os meus colegas, mas eu tenho que postar ali que eu estou no barzinho com os meus colegas para mostrar que eu estou feliz. Isso é uma coisa que todos nós fazemos, né? As redes sociais, elas criaram esse mito da felicidade. Todo mundo é feliz. Não tem tristeza, não tem miséria, não tem nada. E às vezes até quando a pessoa posta alguma coisa, né, se ela está triste ou não, o outro já vai e julga e fala, nossa, fulano quer aparecer. Para que fulano está fazendo isso? Então, a vaidade tem muito a ver com essa percepção que a gente quer que os outros tenham de nós. É essa máscara social que a gente quer ostentar para todos. Eu não posso ser julgado pelos outros como uma pessoa fraca, como uma pessoa frágil, uma pessoa que não é feliz. Eu tenho que postar que eu sou uma pessoa badalada, que eu viajo, né? Que eu sou sempre 100% alegre, espontânea, que a minha vida é perfeita, porque eu sou vaidosa. Então, um ponto que a gente tem que buscar melhorar também é essa vaidade. Por que eu tenho que ter essa necessidade de mostrar para os outros que eu estou bem? Por que eu não posso fazer isso para mim? Não estou dizendo, gente, né, não é a ferro e fogo, não. Não estou dizendo que a gente não deva fazer isso. O que eu estou dizendo aqui é que a gente não pode ir ao extremo. Eu não posso viver em função dessa vaidade. Eu não posso viver em função dessa máscara social que eu tenho que mostrar para todo mundo. Porque isso é cansativo. Isso nos torna vazios, nos torna fúteis, né? Então, a vaidade, ela é uma coisa que compromete a nossa evolução. Porque quando a gente é vaidoso, a gente às vezes não se preocupa de melhorar nenhum ponto dentro de nós. Se a gente é vaidoso, eu não preciso melhorar, eu não preciso evoluir. E aí a gente vai no ponto-chave. O terceiro ponto aí que compromete a nossa evolução, o egoísmo. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta. Qual que era o vício mais radical do ser humano? Qual que é aquele problema que o ser humano tem que melhorar ao extremo? E os espíritos vão responder que é o egoísmo. Eles até falam assim, para a evolução espiritual é necessário acabar com esse mal. Essa é a chaga da sociedade, o egoísmo. Sabe por quê? Porque o egoísmo, ele vai negar a máxima que Jesus nos ensinou, que é a prática da caridade, a prática do amor ao próximo. Quando a gente é egoísta, a gente não pensa no próximo, a gente vai pensar no nosso prazer. Muitas vezes, quando eu falo essa questão do egoísmo, a gente vai pensar naquela pessoa, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que não está nem aí, né? Mas o egoísmo, ele também está nas pequenas atitudes. O que nos torna egoístas? Às vezes, em casa, é quando eu não quero ajudar em nada em casa. Por exemplo, tem alguma tarefa que eu quero fazer,
Ah, não, eu vou deixar para outra pessoa fazer porque eu estou cansada, eu não vou fazer isso não. Às vezes a outra pessoa também está cansada, mas eu não estou pensando na outra pessoa. Eu estou pensando no meu prazer, no meu bem-estar. Nas relações familiares, a gente tem essas relações egoístas também. Eu não vou fazer isso não, eu não vou na casa de fulano não. Porque eu prefiro ficar aqui onde eu estou. Às vezes fulano, que você ia na casa, está até precisando de um conselho seu, né? Uma conversa. Não, eu não vou não, estou cansado, eu não tenho paciência para isso, fulano é muito chato. Novamente, você está pensando no seu prazer, você está pensando no seu bem-estar. Você não analisa como é que o outro está. O sentimento do outro para você não é importante. Ou, às vezes não é nem que não é importante. Você está tão ali pensando no seu bem-estar, tão pensando na sua autossuficiência, que para você o sentimento do outro não importa. Não tem muito a ver ali com o seu prazer. E aí, a gente tem um ponto ruim que o egoísmo também traz. Além de impedir a prática da caridade, também nos torna solitários. Porque a pessoa que é egoísta, ela não se aproxima dos outros. A ideia é de que ela somente se basta. E os outros também acabam não se aproximando. Nossa, fulano é muito egoísta, fulano é muito chato, fulano não quer ajudar ninguém. Nós temos pessoas assim na família. Pessoas com quem a gente tem dificuldade de conviver por causa desse egoísmo. E vocês estão vendo que todos os pontos que eu estou falando aqui, que comprometem a nossa evolução, eles são ligados? O egoísmo é ligado à vaidade, é ligado ao orgulho. Porque realmente são sentimentos aí inerentes ao ser humano que a gente tem que aprender a lapidar até acabar com esse tipo de pensamento. E esse egoísmo vai nos tornar também solitários, porque nunca ninguém vai ser bom o suficiente para estar com a gente. Eu tenho que ficar com alguém que me proporcione um status. A pessoa, às vezes, tem ali, né, no relacionamento, tem alguém que pode até estar gostando de você, alguma coisa assim, não, mas fulano não é bem visto, ou melhor, fulano não é popular. Não, fulano, o que fulano vai poder me dar de bom? A gente julga muito isso. E é inconsciente, tá, gente? Isso é uma coisa inconsciente. E aí, nós entramos em mais um ponto, a arrogância. Esse também é o mal de todo ser humano, né? A arrogância. Na arrogância, a gente se julga superior ao outro. Na arrogância, eu não ajudo o outro. O arrogante, ele acaba também se tornando solitário. Muitas vezes a arrogância ela é até um sentimento de defesa, né? Para a gente não mostrar que é fraco perante os outros, para a gente não mostrar que é uma pessoa que os outros assim podem mandar, né? A expressão que a gente usa é isso. A gente vai falar, não, eu não vou fazer isso não. A gente usa essa arrogância como um mecanismo de defesa. Porque para a gente não é interessante nos sentirmos diminuídos perante os outros. Às vezes acontece alguma briga, alguma coisa, né? Eu vejo isso muito como eu sou professora, eu vejo muito isso na escola. Tem lá duas pessoas brigando, aí vem um terceiro e fala, nossa, você vai deixar fulano fazer isso com você? Eu não aceitava, não. A gente escuta muito isso. Isso na escola e fora também, né? Se a gente está numa briga, a gente tem que sair por cima. Eu não posso ser aquele que os outros vão calar a boca. Usando o exemplo da rede social, qualquer post polêmico que eu coloque, seja sobre política, religião, isso é uma coisa que eu falo até por experiência também, que é uma coisa que a gente tem que buscar melhorar. Se você coloca algum post que os outros vão lá e criticam, você tem a necessidade de ir lá e dar a sua última palavra. Porque você não pode sair por baixo. Muitas pessoas com quem eu converso, eu acho interessante, que viram para mim e falam assim, eu não faço mais isso, eu não posto mais nada nesse sentido, porque eu não quero me desgastar. Gente, brigar é desgastante. Ser arrogante é desgastante. Essa arrogância, ela está aliada ao fato da gente não querer sair por baixo. Da gente sempre querer se mostrar superior ao outro. Da gente não querer demonstrar a nossa fraqueza na sociedade. E por que isso?
Jesus não tinha medo de mostrar sua fraqueza. A gente não tem que aprender com os exemplos? Por que a gente não aprende com esse exemplo bom? Mas a gente sempre busca o exemplo daquele que mostrou para todo mundo que deu a volta por cima. A gente não busca o exemplo daquele que se sacrificou, daquele que ensinava lá a andar com o pecador. A gente quer mostrar que a gente segue o exemplo daquele que deu a volta por cima. Daquele que não se rebaixou. E a gente busca vários exemplos na história, vários exemplos na mídia para seguir. Por vezes eu não vou buscar o exemplo do Mahatma Gandhi, que pregou um pacifismo. Eu vou buscar um exemplo de um herói de guerra aí, que foi lá e venceu e mostrou para todo mundo que venceu. Porque a gente tem a necessidade de nunca sair por baixo. A gente tem a necessidade de sempre mostrar que somos os melhores. Então, a arrogância tem muito a ver com isso. Tem a ver com esse sentimento que nós temos, essa necessidade que nós temos de não sair por baixo. De mostrar que somos superiores, que damos a volta por cima, que somos autossuficientes, que não necessitamos de ninguém e que se as outras pessoas se afastam da gente, a culpa é dos outros. Não é nossa. Então, a gente tem que ter isso em mente. Buscar melhorar esse tipo de pensamento. E aí a gente entra no próximo tópico que eu reuni aqui, relacionado ao que vai impedir a gente de evoluir. E esse aqui é um que todos nós fazemos: reclamar. Não existe um dia em que a gente não acha motivo para reclamar. Eu falo também por experiência. Ah, fez sol hoje. Ah, não, podia estar chovendo. Está chovendo. Ah, não, podia estar sol. Ai, está frio. Ai, podia estar calor. Ou então, chega alguém, né, eu falo assim, às vezes tem pais, né, que para educar eles fazem dessa forma. O filho chega e fala: nossa, pai, eu tirei 8 na prova. Aí o pai fala: foi bom, mas você podia ter tirado 10, né? A gente nunca está satisfeito. A gente sempre tem que achar um motivo para estar reclamando. Nossa, eu saí, estou dirigindo ali, topei com a pessoa, nossa, bati o carro, culpa da pessoa. Quem mandou a pessoa, né, bater no meu carro? A gente acaba sendo desagradável. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que elas reclamam tanto, que elas acham que estão desabafando. Mas, na verdade, quando você está reclamando, você está se tornando uma pessoa que não acha graça em nada. E sendo que você tem motivos para achar graça. Você está aqui vivendo, você tem uma família, às vezes, que te ama, e você não reconhece, porque você tem que reclamar. Está ali sua mãe do seu lado, você fala, sua mãe está ali te dando todo o amor. Ah, mas meu pai não está nem aí para mim. A gente faz isso. A gente tem uma necessidade absurda de achar que necessitamos de sempre estar reclamando, que nada está bom para a gente. E quando a gente reclama, eu falo que é nessas horas que a gente tem que ter um choque de realidade. Muitas vezes a gente não sabe o quão difícil é para pessoas que não estão, às vezes, no mesmo nível socioeconômico que a gente. Novamente citando o exemplo, como eu sou professora, eu vejo isso muito entre os meus alunos, porque eu tenho alunos que são carentes e alunos que têm uma condição social boa. Então, aquele aluno ali, às vezes, que tem uma condição social boa, ele reclama. E aquele aluno que é mais carente, ele já agradece. Às vezes, por uma merenda a mais que você dá, por um carinho a mais que você dá. A reclamação também, gente, é você não saber reconhecer todos os benefícios que você tem. Tudo de bom que você tem. Você pode, por exemplo, estar passando por um momento familiar difícil. Aí é nessas horas que a gente tem que parar e pensar, peraí, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Se eu estou brigado com alguém aqui na minha família, o que eu posso fazer para melhorar? Porque se eu estou aqui nessa família, e se eu briguei com essa pessoa, é porque algum resgate a gente tem. Se a minha relação com meu irmão é tão difícil, ou com meu pai é tão difícil, é porque a gente tem algum resgate ali para fazer. Então, eu
tenho que buscar entender, eu tenho que buscar melhorar essa relação, porque pode ser para isso que eu estou aqui. Todos nós que estamos encarnados estamos aqui em missão. Cabe a nós descobrir essa missão. Às vezes a sua missão é ajudar na evolução desse irmão aí seu, ou desse pai seu que você está tendo tanta dificuldade de conviver. Mas a gente acha que não, né? Que o outro é culpado. O outro que causa isso em mim. Se eu estou reclamando, a culpa é do outro. Então, a gente tem que buscar melhorar esses pontos dentro da gente. O orgulho, a vaidade, a arrogância, esse reclame. Porque são tipos de atitudes e sentimentos que afastam as pessoas. E que vão comprometer sempre a nossa evolução. Porque se a gente ficar cultivando isso dentro da gente, nunca nada vai estar bom. E eu nunca vou buscar melhorar. Porque eu sempre vou me colocar na situação de vítima. Se eu estou reclamando, eu estou me colocando na situação de vítima. Eu estou dizendo, olha, isso que está acontecendo não é culpa minha. Está acontecendo por causa do outro, está acontecendo por causa da má sorte, porque Deus quis. Sendo que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher tudo, né? Se você está passando por essa situação, a vida que você vive hoje, a situação que você vive, o emprego que você está, você escolheu ele. Está dentro da sua programação. Aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, mas eu não lembro. Por que eu tenho que sofrer aqui? Eu sou uma pessoa boa, eu pratico a caridade, eu busco ajudar, eu venho, trabalho. Por que eu estou sofrendo? Aí, quando você fala, não, mas isso provavelmente é um reflexo de ações que você tomou em outra vida, às vezes a gente até se revolta, né? Será mesmo que eu fiz isso? Será mesmo que eu mereço estar sofrendo? Porque Deus é tão bom que Ele permite que a gente esqueça todas as nossas más ações. A nossa consciência ia deixar a gente evoluir? Não ia. A gente nunca ia conseguir vencer os obstáculos dessa encarnação se a gente lembrasse dos maus que praticamos em outras. Por isso que a gente esquece. Mas como a gente traz isso de outras vidas, essas atitudes aqui, que eu listei, a gente tem que buscar melhorá-las. Isso é reflexo de outra vida, a gente está caminhando aqui para a perfeição moral. A gente está caminhando para essa evolução. E para encerrar, eu trouxe 2 mensagens para a gente poder refletir. A primeira fala assim, tem pessoas que criam suas próprias tempestades e depois ficam tristes quando chove. Então, o que essa frase quer dizer, né? A gente é responsável por tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Então, se eu estou semeando mal, é até clichê falar, mas se eu estou semeando uma coisa errada, se eu estou brigando ali com uma pessoa, se eu não estou controlando as minhas palavras, eu estou causando uma tempestade. Quando chover, eu não posso me arrepender, porque fui eu que causei aquilo ali. E a outra frase é a seguinte, a felicidade ela é uma condição interior. O mundo exterior reflete o que sentimos dentro de nós. Nós somos aquilo que refletimos. Não aquelas máscaras que eu falei com vocês que a gente expõe a todo momento. Aquela máscara de felicidade, porque uma hora aquilo ali cai. Mas nós somos o que nós refletimos. Então, essa questão da reclamação, da arrogância, do egoísmo, do orgulho, se a gente tem isso muito caracterizado dentro de nós, nós refletimos isso para outras pessoas. Às vezes você está afastando seus amigos e não entende por quê. Às vezes você está se sentindo sozinho, ninguém quer ficar com você. Vamos parar, vamos analisar. Será que o problema são os outros ou será que o problema sou eu? O que eu posso fazer para melhorar? Isso é o que a gente deve fazer todos os dias. É acordar, fazer a nossa prece e perguntar: o que eu posso fazer hoje para melhorar?